Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Hoje eu não preparei nada em específico, eu pensei assim um pouco, nós estamos aqui na Belínguas em uma fase de transição, cursos né, a 1.1 estão acabando, logicamente vamos oferecer na sequência, na continuação do a 1.2, ainda vagas gente, né, fiquem ligados. Da mesma maneira, né? Cursos a 1.2 estão terminando e nós iremos também oferecer a 2.1. Então, eu pensei, achei melhor, achei interessante fazer uma pequena lista com né, cinco erros cometidos por alunos do A1, tá? E dessa maneira eu gostaria então de fazer alguns comentários e logicamente poder ajudá-los e ajudá-las a melhorar a cada dia mais o alemão de vocês, tá? Bom, se você é novo aqui no meu canal ou ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos, mais notificações e compartilhe, logicamente, este conteúdo, este vídeo com todos os seus contatos. Assim você, ou vocês, né, de modo geral, vocês me ajudam a levar o meu conteúdo para muitas outras pessoas. Tá? Estão curiosos então para saber quais são os 5 erros mais comuns? Então fica comigo aqui neste vídeo. Vamos lá, eu quero fazer um comentário sobre cada um deles. Navigates. Gut. Normalmente, né, a gente ouve esse tipo de resposta a essa pergunta, né, um dia, digamos assim, para manter um diálogo. Só que se a gente pedir para o aluno responder, né, a essa pergunta com uma frase completa, muitas vezes a gente escuta Ich bin gut, tá? E essa seria uma tradução ao pé da letra do português, tá? Porque no alemão dizer Ich bin gut, lógico que é possível dizer, mas você diz quando é bom em alguma coisa, tá? Então, ich bin gut in Mathematik, ich bin gut in Sport. Né? Eu sou bom em matemática, eu sou bom em esportes, tá? Mas não é a tradução, né, de eu estou bem, tá? Se nós analisarmos a pergunta, né, wie geht's dir? Quer dizer, esse dia é eu diria assim, para não entrar tanto na gramática, né, porque nesse nível, né, logo no começo do curso de alemão, acho que falta conhecimento da parte do aluno para entender a gramática, né, como é que a gramática funciona aqui. Então a gente bate muito na tecla do efeito comunicativo, né, da tradução comunicativa deste tipo de diálogo. Tá? Então, mesmo que o aluno não entenda exatamente cada item da frase, né, isso também não importa tanto. O importante é que nós né, reagimos a esse tipo de pergunta com a resposta correta. Tá? Então, se nós pensarmos no du und ich, porque se trata de um diálogo, né, na pergunta o du não aparece. Né? E na resposta, logicamente, também não vai aparecer o ich, tá certo? Então, a esse tipo de pergunta, nós temos apenas uma possibilidade como resposta, que seria mir geht's gut, tá? Ou, né, invertendo algumas posições na frase, nós temos então es geht mir gut, tá? Mir geht es gut, es geht mir gut, tá? Nesse caso, nós não temos nenhuma outra alternativa, quer dizer, então, que o ich, ele não aparece na resposta, tá? De onde vem, então, esse mir e este dir? Ele seriam, digamos assim, os pronomes pessoais, né? Ich und du no dativo, tá? Então, isso aparece
o dativo aparece também no A1, né? Mas não logo de cara na primeira lição, ele aparece um pouco mais para frente, tá? Entre o A1.1 e o A1.2, ou no início do A1.2, dependendo do livro, né? Com o qual você está trabalhando no momento, tá? Então, para a pergunta wie geht's ou wie geht's dir, né? Não esqueçam, mir geht es gut. Und dir. Ok, o segundo erro mais comum é interpretar a palavra gern ou gerne como se fosse o verbo gostar de, tá? Então, por exemplo, também, né, nas primeiras lições do A1.1, nós temos casos do tipo eu gosto de ler, né? Eu gosto de ouvir música. E aí nós temos ich lese gern, ich höre gern Musik, tá? E aí tem aquela tendência, né, de interpretar a palavra gern como se fosse o verbo gostar de, tá? A tal ponto, tá, de a gente colocá-lo na posição de número 2 da frase, tá? Logicamente, o outro verbo acompanhando, porque aí seria, de fato, também a tradução ao pé da letra, né, de eu gosto de ler. Né? Então, é típico a gente escutar ich gern lesen, por exemplo, né? Ich gern hören Musik ou ich gern Musik hören. Tem todas essas variações, tá? Bom, o gern, ele não é um verbo, tá? A gente poderia até dizer que ele acompanha, ele é um advérbio, ele acompanha o verbo, né? Eu sempre digo assim, ok, o verbo é como se fosse o planeta Terra e o gern é um satélite, é a Lua, tá? Então ele está ali como acessório, vamos dizer assim, ele como acompanhante, tá? Ele não é o elemento central. O elemento central é aquele que está na posição de número 2 da frase, quer dizer, o verbo, tá? E o gern normalmente acompanha, quer dizer, então ele passa a ocupar a terceira posição na frase, tá? Então, vamos lá, né? Ich lese, tá? Eu leio, e aí vem a palavra gern, ich lese gern, tá? O gern sozinho, ele tem, digamos assim, a tradução como com prazer, tá? Assim, traduzindo sozinho, tá? Mas ao se juntar a um verbo, então é difícil a gente traduzir o gern como com prazer, tá? Então é mais fácil de traduzir como gostar de fazer algo, tá? Ich koche gern, eu gosto de cozinhar. Ich spiele gern Schach, né? Eu gosto de jogar xadrez. Ich spiele gern Gitarre, então eu gosto de tocar violão, tá? Ou mesmo a negação, né? Ich esse nicht gern Fleisch, tá? Então eu não gosto de comer carne. Ich trinke nicht gern Bier, tá? Então eu não gosto de tomar cerveja. Quer dizer, então o gern está ali nas proximidades do verbo. Então, verbo na segunda posição e o gern aparece logo na sequência, tá? É muito comum a gente ouvir o gern também, sabe, como uma espécie de nada, tá? So, bitteschön, né? Muitas vezes a pessoa fala vielen Dank ou Dankeschön, né? E aí aparece o gern, tá? Então seria assim, né? Fiz com prazer, né? Ou foi um prazer, foi com prazer. Então seria mais ou menos essa a tradução do gern neste aspecto. Ou, por exemplo, né, você está, digamos assim, numa padaria, você diz, eu quero um pãozinho, eu quero isso, eu quero aquilo, e a pessoa escuta, né, te escuta com atenção, e depois ela fala gern, né? Quer dizer, então, sem problemas, vou te atendê-lo, vou fazer aquilo que você quer com prazer, né? Neste caso, também seria a tradução aí do gern, tá? Mas no nosso exemplo, voltando aí ao nosso exemplo, tá? O gern, ele não é um verbo,
tá bom? Então, nós não podemos colocá-lo ali na posição de número 2, e sim, ele sempre vem acompanhando o verbo na frase, tá bom? Erro número 3. Olha só, acabei de falar, né, em relação à palavra gern, de que o verbo aparece na posição de número 2 na frase, tá? Nós estamos ainda no nível A1, tá? Então, nós ainda não construímos orações mais complexas, orações, né, digamos assim, uma oração principal e uma oração subordinada, né? Então, assim, basicamente nós estamos ainda formando frases simples, tá? E a regra, né? A regra central da formação de frases, orações principais, né? É a de que o verbo apareça na posição de número 2 da frase. Tá? Então, tem diferentes tipos de verbos, tem os verbos, digamos assim, considerados plenos, né? Tem os verbos modais, né? Können, müssen. Depois, mesmo no A1, aparecem já verbos auxiliares, né? Para a formação do passado, por exemplo. Tá? Então, assim, independente do verbo, aquele que é conjugado, tá? Ele se encontra sempre na posição de número 2. Então, o verbo conjugado, ele sempre aparece na posição de número 2. E se houver um segundo verbo, tá? Esse verbo ele vai aparecer no final da frase. Tá? Então, mais aqui um exemplo, né, uma analogia, eu digo assim que a posição de número 2 é uma posição VIP. Tá? Então, ela só pode ser ocupada por um elemento, por uma pessoa, né, entre aspas, por um verbo só, e os outros verbos são jogados, então, para o final da frase no infinitivo. Mas não é exatamente disso que eu gostaria de falar aqui. Né? O erro ele está quando a gente junta duas frases, tá? Ligando uma com a outra com uma conjunção, como a conjunção e ou com a conjunção aber, né, que é mas, às vezes até com a conjunção ou, né, oder. O que acontece? É muito comum, né, as pessoas ali colocarem o verbo na posição de número um e não de número 2. Tá? Eu vou explicar por quê. Digamos assim, né, a pessoa que diz, eu vou dar um exemplo, primeiramente, né, então, ich heiße Marco und ich bin 38 Jahre alt. Tá? Bom, tudo bem. Então, nós temos ali duas orações principais. Tá? Então, na primeira, o verbo é heißen, está na posição de número 2. E a segunda é o verbo sein, né? Ich bin, está também na posição de número 2. Então, se o bin está na posição de número 2, o ich está na posição de número 1 e o und está na posição de número 0. Tá? Então, essas conjunções simples, como eu costumo dizer, tá? Costumo dizer usado. Tá? Então, und, es para sondern, que é porém, tá? A para aber, que é mas, D para den, que é pois, por quê? Pois, tá? E o O para oda, que é ou, tá? Então, essas cinco conjunções, quer dizer, usado, tá? Elas se encontram sempre na posição zero da frase. Quer dizer, né, nós temos uma oração principal, depois a conjunção, posição zero, e depois uma outra oração principal. Tá? O que acontece? Muitos alunos interpretam a conjunção como estando na posição de número 1 e acabam invertendo, que essa ideia de inverter é uma regra também da língua alemã, mas é uma inversão no lugar errado. Tá? Então, ao invés de dizer Ich heiße Marco und ich bin 38 Jahre alt, as pessoas costumam dizer Ich heiße Marco und bin ich 38 Jahre alt. Tá? Então, vamos nos atentar, né, ao usado, posição zero,
e logicamente a gente começa, né, uma próxima, a oração seguinte, partindo do zero. Quer dizer, então, de novo, as posições 1, 2 e 3 e o verbo, como sempre, na posição de número 2. Vamos lá, erro número 4. Bom, agora nós vamos falar um pouco de uma preposição que é muito comum, é um erro muito comum usar, empregar a preposição nar de uma forma errada, tá? Mais uma vez, muita gente parte, logicamente, do português, né, para aprender o alemão. É uma forma também, lógico, de é uma segurança, né, de, bom, pelo menos eu estou tentando, eu acho que eu estou acertando, então é uma forma de aprender, né? Errar também é uma forma de aprender, tá? Mas no caso a gente não sabe exatamente se está errando ou se está acertando, por isso a gente busca, né, uma saída, uma alternativa para tentar assimilar a língua, tá? Então, de onde vem o erro cometido, né, ao empregar a preposição na? Então vamos dizer assim, as primeiras frases criadas, os primeiros exemplos que a gente escuta, lê, né? É aquele Ich fliege nach Brasilien, quer dizer, eu vou para o Brasil, eu né, vou de avião, né, para o Brasil. E a partir do momento que a gente tem o nach, né, a gente faz essa associação, quer dizer, estou indo para, quer dizer então que a preposição nach é o para, tá? A partir disso, a gente começa então a dizer, ok, ich gehe nach Schule, então eu vou para a escola, ich gehe nach Supermarkt, eu vou para o supermercado, nesse caso, ich gehe nach Park, tá? Então, assim, bom, a pessoa vai me entender logicamente, porque eu estou usando a preposição, diria assim, correta neste contexto, né? Pensando assim, é um pensamento lógico, então, claro que sim, tá? Mas não, infelizmente não está correto, quer dizer, a preposição não é a preposição correta. Nós, em alemão, como em português, logicamente, tem muitas outras preposições que podem desempenhar a mesma função, né? Então, assim, vamos ver, no caso da preposição nach em si, a gente tem que pensar, primeiramente, no destino, tá? Do nosso trajeto, tá bom? Então, se a palavra, eu estou falando de palavras mesmo, no nível das palavras, tá? Se a palavra do nosso destino não tiver artigo, tá? Então, vamos dizer assim, Brazilian, né? A gente não usa o artigo para a palavra Brazilian, tá bom? Então, nesse caso, a gente coloca nach Brasília. Vamos pegar uma cidade, né? Rio de Janeiro, por exemplo. Então, nach Rio de Janeiro, porque é o nome de uma cidade, e as cidades, o nome das cidades, normalmente não levam artigo em alemão, tá? Agora, Schule, escola, Supermarkt, né, supermercado, Park, parque, todas essas palavras têm artigos, tá? Então, die Schule, der Supermarkt, der Park, tá? Das Restaurant. Então, todos esses destinos, né, têm artigo. Portanto, não podemos utilizar a preposição nach, tá? Nesse caso, assim, eu me estenderia muito aqui, né, explicando cada pormenor, tá? Então eu quero me reduzir, me reservar aqui a fazer esse tipo de comentário, né? Que a preposição nach, ela só pode ser utilizada quando o nosso destino, tá? For uma palavra sem artigo, tá? A partir do momento que a palavra tiver um artigo, então não será a preposição nach, tá? Apenas os nossos exemplos aqui, então. Então eu digo, no caso de Schule, nós teríamos duas opções, tá? Uma delas é in die Schule, tá? E a outra opção seria zur Schule, tá bom? Mesma coisa, supermercado, in den Supermarkt, zum Supermarkt, tá? Parque, in den Park oder zum Park, tá? Mas
Em nenhum dos casos eu utilizei aqui a preposição nach. Tá bom? Então, ich gehe nach Schule, bitte, bitte, bitte. Não diga, tá? Porque infelizmente não está correto. Ok, então vamos para o nosso último erro comum da nossa lista. Ele tem, né, não sei se vocês perceberam, mas eu estou seguindo aqui a progressão, tá, de um curso A1, tá bom? Ou A1.1, tá, se vocês quiserem. Depende, vai depender muito do livro, né? Tem alguns livros que trazem muita coisa só, né, no conteúdo do A1.1, outros livros, né, acabam distribuindo todos esses pontos que eu estou apresentando aqui entre o A1.1 e o A1.2, tá? Bom, para quem já, né, passou por tudo isso que eu acabei de apresentar, então vai saber que agora eu vou falar da formação do perfect, tá? Então tem a ver um pouco com aquilo, né, com o erro número 4, porque, né, primeiro a gente aprende, né, a dizer eu vou para lá, e depois nos referindo a ontem, né, então eu fui, e aí aparece primeiramente o perfect, tá bom? Então é muito comum, tá, a gente ouvir uma frase como Ich habe nach Schule gegangen, tá bom? Então, o primeiro erro nós já identificamos, né, que é o uso incorreto da preposição nach, tá? Então, in die Schule, nesse caso, tá? E o segundo erro está na escolha do verbo auxiliar, tá? Para quem já passou aí pelo perfect, sabe que tem aquela eterna discussão, né? Se o verbo ele é com sein, com o verbo auxiliar ser, estar, ou se ele é com o haben, né? E, bom, pelo menos no meu exemplo, acho que é uma coisa que a gente escuta com muita frequência nos cursos de alemão, é que quando você tem um verbo de movimento, né, então uh, o auxiliar ele tem que ser o sein, tá? Ele não é o haben, tá? Essa teoria, ela funciona, tá? Mas ela não funciona para todos os casos, tá bom? E ela diria assim também que ela às vezes atrapalha, tá? Então eu diria assim que é muito mais fácil para a gente tentar, né, se acostumar, quer dizer, né, escrever, ler, falar, ouvir, quer dizer, se acostumar ao uso do sein, ao uso do haben, né, ou mesmo para quem gosta até de memorizar, tá, do que propriamente se agarrar à teoria, à gramática, porque às vezes ela atrapalha, ela confunde e atrapalha. Então aí você fica muito preso, né, na questão gramatical e acaba não falando, né, não acaba não saindo, né, daquele e agora, tá? Então assim, primeiramente na questão do deslocamento, quer dizer, os verbos de movimento, tá, são aqueles que são com o sein. Isso é verdade, tá bom? Mas a gente tem que pensar no movimento de A para B, por exemplo, tá bom? Então, quando você diz assim, dançar, surfar, né? Mesmo vamos pegar surfar como exemplo, tá? Surfar é um verbo de movimento, tá bom? Mas você não deixa, você não sai de um lugar e se desloca para outro, tá certo? Então, você fica ali, tá? Então, o verbo surfar, surfen, não é um verbo com sein, é um verbo com haben. Tá bom? E por que é um verbo com haben? Ninguém sabe. Tá? Não tem como, nesse caso, a gente não tem como explicar sob a ótica da gramática. Quer dizer, se não é com sein, então é com haben. Tá? Vamos dizer assim. Tá? Mas sob a ótica da gramática, nesse caso, né, uma regra, nós não teríamos, né, como explicar dessa maneira. Tá? Mesma coisa o verbo dançar, tanzen. Tá? É um verbo, lógico que é um verbo de movimento, tá bom? Mas você não se desloca, você não deixa, né? Você não sai, né, de um ponto A e vai até o ponto B, né?
digamos assim, de um bar, né, para casa, dançando, certo? Então isso não acontece. Você pode dançar, mas você não deixa a discoteca, você não deixa o espaço onde você está. Então, né, então há uma interpretação errada da palavra movimento. Tá? Então, verbos de movimento não são necessariamente ou sempre com o auxiliar sein. Tá? Aí nós temos mais uma questão interessante. Tá? Você pode ter um verbo de deslocamento, ok? Como o verbo fahren, que é ir, né? Ir de ônibus, de carro, de trem, certo? E ao mesmo tempo ter como auxiliar o haben, tá? Por que isso acontece? Porque assim, acho que essa regra é um pouco mais interessante e um pouco mais segura, tá? Toda vez que o verbo da sua frase, aquele que está na posição de número 2, certo? Toda vez que o verbo pedir um acusativo, tá? Este verbo no perfect será com haben, tá? Sem exceção, tá? Sem exceção. Então, vou repetir, todo verbo que tiver, né, o complemento acusativo, mesmo no presente, né, no perfect ele será construído com o haben e não com o sein. Então, por exemplo, o verbo fahren, tá? Ele é assim, digamos assim, se você, né, você se desloca do ponto A para o ponto B, tá? Tudo bem, é um verbo de deslocamento, então o perfect ele é construído com o sein, tá? Ich bin nach Brasilien geflogen, quer dizer, voei, né? Ou ich bin nach Hamburg gefahren, quer dizer, então eu fui para Hamburgo, vamos dizer assim, de trem, tá? Agora, um taxista, por exemplo, tá? Ele te leva de carro, tá? De um ponto A para o ponto B. Então ele está te levando, tá? Então te levando. Então esse te, né, que é o T, ele é o acusativo da frase. Então assim, o verbo levar nesse caso também pode ser o fahren, tá? E aí você passa a ser o acusativo da frase, tá? Então eu digo assim, das Taxi fährt mich nach Hause, tá? Então o táxi me leva para casa, tá? Me leva de carro, né? O táxi não leva de casa, de carro para casa, tá? Então assim, você pode me levar para, você tem, me dá uma carona naquele sentido assim, você pode me levar para casa, tá? Então nós diríamos aí, kannst du mich nach Hause fahren, tá? E esse fahren teria o sentido de bringen, fahren, quer dizer, levar com o carro, né? Então, fahren com acusativo. E aí, se nós passarmos esta frase para o passado, né, para o perfect, então nós diremos ich habe dich nach Hause gefahren, tá? Então seria o auxiliar haben e não o sein, tá bom? Então assim, de novo, né? Eu acho que é mais fácil a gente assim, procurar assimilar, né? Qual verbo é com sein, qual verbo é com haben, do que se prender muito à gramática, à teoria, porque às vezes ela confunde muito, tá? Então, verbos de deslocamento, tá? Do ponto A ao ponto B, sem acusativo. Esses sim, tá? Esses são com o auxiliar sein, tá bom? E todo verbo que tiver acusativo, independente se ele é um verbo de, digamos assim, de deslocamento ou não, o auxiliar vai ser sempre o haben, tá? Essas são duas regrinhas, tá, que a gente utiliza ou usa, né, na hora de se decidir se é haben ou sein. Mas tem mais duas, mas essas eu vou deixar para um outro vídeo,
tá? Ou então venham estudar conosco, né? Como eu havia comentado no início do vídeo, nós vamos oferecer 3 cursos a 1.2, tá? Em horários variados, duas turmas para falantes do português, uma turma para um grupo internacional, tá? E também vamos oferecer um curso a 2.1, tá? Para falantes do português. Em todas essas turmas, né, elas já estão quase cheias, ainda algumas vagas, mas se vocês têm interesse em participar, então corram, entrem em contato conosco e se inscrevam o mais breve possível, tá? Lógico que com a Berlínguas também não são só essas, nós temos cursos que já estão em andamento, né? Nos níveis A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, tá? Então, se né, você que está aí me assistindo agora tiver interesse, né, em participar de algum outro nível, logicamente, né, faça contato. Ainda há uma ou outra vaga e é possível entrar numa turma em andamento também. Tá? Agradeço pela atenção de todos vocês. Belínguas deseja a todos bons estudos.